Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e nesta videoaula daremos abertura à disciplina de escatologia, que é composta por duas palavras gregas, escatos, que significa último, e logia, que significa tratado, teoria e estudo. Portanto, escatologia é um ramo da teologia sistemática que estuda a respeito das últimas coisas, ok? Tanto os eventos finais da história, quanto o destino final das pessoas. No hebraico, isso que eu acabei de dizer é expresso no vocábulo Be'aharit Ayamim, que é últimos dias. Pode significar o final da ordem atual, ou fim da civilização, ou o além, ou a vida após morte. Tá? Então, ao longo destas videoaulas, trataremos a respeito das últimas coisas. A proposta dessa videoaula é refletir sobre o reino de Deus, tá? O já e o ainda não do reino de Deus. Cristo inaugurou o reino de Deus e podemos usufruir das bênçãos do reino de Deus aqui e agora, no nosso cotidiano, mas não em sua forma plena, em sua forma completa, e só ocorrerá em ocasião da parousia de Cristo, em ocasião da volta de Cristo, do retorno de Cristo e assim por diante. Também trataremos sobre a atitude do cristão, a postura do cristão no aqui e agora, enquanto não acontece a volta de Cristo, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, por exemplo, qual é a atitude do cristão? Né? Qual é a postura que deve ter o cristão enquanto aguarda a volta de Cristo? Então trataremos nessa videoaula sobre isso. E nas seguintes discorreremos sobre o dispensacionalismo, sobre as concepções pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, amilenista, pós-milenista, e também reservaremos uma videoaula para tratar sobre a perspectiva assembleiana a respeito das últimas coisas, que é uma perspectiva dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Então, falaremos com isso sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, né? o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o Amargedon, a implantação do reino milenial, o julgamento final, né? E assim por diante, numa perspectiva dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista, que é a perspectiva da maioria dos assembleianos. Tá? Então vamos para a proposta desta videoaula, que é trabalhar a respeito do reino de Deus, o já e o ainda não do reino de Deus, e as atitudes dos cristãos enquanto aguardam a volta de Cristo. Mas para início de conversa é importante nós refletir sobre qual o objetivo de estudar a respeito das últimas coisas. Tá? O objetivo de estudar a respeito das últimas coisas é trazer para as pessoas consolo e esperança, principalmente para os cristãos. Né? Então, tratar sobre as últimas coisas nos traz consolo e esperança, e não desespero, e não drama, e não caos. Porque os salvos em Cristo, eles devem amar, eles devem ansiar, eles devem esperar a volta de Cristo, tá? Amar isso, né? Mas aqueles que estão que não se arrependeram, que não se tornaram uma nova criatura, vê esses últimos tempos como um drama, como um desespero, como algo a se temer, né? E assim por diante, tá? Isso é expresso, a questão do consolo e esperança a respeito das últimas coisas, é expresso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 18, que Paulo, ao descrever a segunda vinda de Cristo e a certeza desta segunda vinda, ele diz para os tessalônicas: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isto é, para contextualizar, os crentes que haviam perdido seus entes queridos, eles estavam preocupados em relação ao destino dos mortos, desses entes queridos que morreram, pois eles não tinham conhecimento ainda da ressurreição. Então Paulo consola esses cristãos dizendo: olha, não fiquem preocupados, pois o seu ente querido que morreu, quando Cristo voltar, ele ressuscitará primeiro para encontrar com Cristo. E os que estiverem vivos, eles serão arrebatados.
e assim por diante, já com o corpo transformado. Então, consolai uns aos outros com essas palavras. Então, a volta de Cristo serve de consolo e de esperança para a gente. Agora, qual é a base da escatologia bíblica do Novo Testamento? Né? Qual a base da nossa escatologia e assim por diante? Tá? A base da escatologia do Novo Testamento, por consequente a nossa também, é o Antigo Testamento, é a Tanakh, que é um termo técnico, é a Bíblia hebraica, mais especificamente a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Tá? Então, essas promessas encontram-se feitas por meio dos patriarcas, por meio das figuras proeminentes, né, de destaque do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e são rememoradas, né, ao longo da história de Israel, conforme Gênesis do 1 ao 3, Êxodo 19, do 1 ao 6, 2 Samuel 7, do 12 ao 16, Salmos 72, né, entre outros versículos bíblicos. Tá? Em linhas gerais, essas promessas trazem consolo, trazem esperança e motiva a ação no presente. Perceba, tratar sobre as últimas coisas deve nos mobilizar, deve nos motivar para praticar, para realizar ações no presente. Então, a volta de Cristo jamais deve nos estagnar, nos mobilizar, mas deve nos motivar a trazer, a sinalizar o reino de Deus na terra, a evangelizar as pessoas para que mais pessoas participam deste reino de Deus, para que mais pessoas usufruam das bênçãos deste reino de Deus, claro, não em sua forma plena, mas que poderá gozar agora esses benefícios do reino de Deus, e quando Cristo voltar de uma forma plena, nós gozaremos. Então devemos agir no presente, trazer as realidades do reino de Deus, dos céus, para o nosso cotidiano e assim por diante. Tá? Esses eventos escatológicos, né, desdobram-se, desenvolvem-se de forma linear na história da humanidade, né, em direção sempre ao futuro, em direção à consumação das últimas coisas, à consumação dos propósitos de Deus na Terra. Então, a história caminha nessa direção da consumação dos propósitos de Deus, e assim possibilita para cada um de nós paciência e perseverança, ir até o fim para usufruir de uma forma plena dessas bênçãos celestiais. E isso também realça a dependência e fé em Deus, que faz promessas, que fez e faz promessas, mesmo que condicionadas à fidelidade do seu povo e assim por diante. Tá? Então, a perspectiva de Cristo sempre devemos ter essa compreensão progressiva. Tá? Geralmente pessoas veem como rupturas ao longo da história, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não, mas é uma revelação progressiva. Tá? Os eventos escatológicos também são progressivos rumo à consumação dos propósitos de Deus. Tá? Agora, a respeito deste reino de Deus inaugurado por Cristo, o já e o ainda não, Timóteo Carriquer sugere que o resumo mais profundo da escatologia no Novo Testamento repousa na seguinte frase: Jesus, a esperança da glória, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 1 Pedro 1 e 3. Então, diz aqui o Timóteo, o plano de Deus para Israel, bem como para todo o mundo, convergem na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Tudo converge para Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus marcam uma nova fase do reino de Deus. Portanto, aqueles que creem nele já desfrutam
de sua vida ressurreta em seus corpos mortais na terra, pela habitação do Espírito Santo em suas vidas e em nossas vidas. Então podemos usufruir dessas bênçãos celestial. O reino vindouro, diz Carriquer aqui, o reino vindouro de Deus se manifestava no ministério de Jesus, conforme Lucas capítulo 11, versículo 20, Mateus capítulo 12, versículo 28, mas não em sua forma plena. Este reino que Jesus inaugurou vem de cima e é de uma ordem inteiramente nova dentro da existência humana. Em Lucas 11 e 20, também pode conferir em Mateus 12 e 28, diz: mas se eu expulso, Jesus falando, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele chegou entre as pessoas. Quando Jesus veio, ele inaugurou essa nova era. E aí Jesus havia declarado que o irrompimento do reino de Deus era a derrota do poder de Satanás. Se é pelo Espírito Santo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Mateus 12, 28 também encontra-se esse texto bíblico. Então o reino de Deus é chegado entre nós. Entre nós deve se manifestar o reino de Deus, ser sinalizado o reino de Deus. Uma nova vida, uma nova criatura, um novo ser regenerado que vive uma vida transformada e também procura transformar o meio que está vivendo, a vida das pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus, tá? Qual o significado de estar no reino de Deus, de participar do reino de Deus? Haldeman Williams disse que, como resultado do estabelecimento do reino de Deus, os cristãos podem agora se alegrar com o apóstolo Paulo, que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então Cristo nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para esse reino de justiça, de paz, de alegria, repleto do shalom de Deus, de boas convivências, de boas relações e assim por diante. Deus governa, diz aqui Williams, Deus governa um povo transformado, um povo que nasceu de novo, um povo que foi regenerado pelo Espírito Santo, que está ansioso para fazer a sua vontade, um povo que agora é capaz de amar a Deus e o próximo, um povo que anseia ver o mundo inteiro vivendo em seu reino. Esse é o reino que Jesus estabeleceu e todos que lhe pertencem são os filhos do reino. Portanto, devemos agir em nosso cotidiano como filhos do reino, como uma nova criatura, como embaixador de Cristo. Devemos agir no mundo como filhos do reino, sinalizando o reino de Deus. Tá? Conforme Mateus 13 e 38. Nós recebemos um reino. Diz aqui Hebreus 12, 28. Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos por essas bênçãos concedidas por Deus, porque Ele nos constituiu o reino e sacerdotes. Que privilégio, que privilégio. Isso significa que Cristo está reinando agora sobre o seu povo. Ele é Senhor. Satanás já não reina, pois foi subjugado, e nós temos a vitória em Cristo. Esse é o significado de estar no reino de Deus, diz Williams. Em suma, a vida eterna pode ser desfrutada aqui e agora, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, muito embora a sua forma plena, a sua forma completa,
aguarda a consumação das últimas coisas no porvir, ante a volta de Cristo. Jesus, em seu ministério, ele apontava para o reino que viria em sua forma plena, com poder e grande glória, conforme Mateus 13, 26 e Lucas 11 e 2. Ele apontava para este reino de Deus que terá sua forma plena, sua forma gloriosa ante o retorno de Cristo e assim por diante, tá? Agora, em se tratando deste retorno de Cristo, tá? Vou falar de modo geral. De acordo com Haldeman Williams, o grande evento do final desta era será o retorno de Jesus Cristo. Será o coroamento da história. Todas as coisas concorrem para o dia da vinda de Jesus Cristo. Tá? Tudo concorre. Os sinais dos tempos, dos fins dos tempos, conforme registrado em Mateus 24, todos eles estão se cumprindo. Uns já se cumpriram e outros estão para se cumprir. Mateus 24, pode ler lá, que está registrado a respeito dos sinais do fim dos tempos. Calcula-se que 318 versículos do Novo Testamento, tá? Diz aqui o Haldeman Williams, 318 versículos do Novo Testamento fazem referência ao seu retorno, à sua volta, tá? À sua parousia. E muitos dos grandes credos e confissões da cristandade mencionam este evento. Pois bem, a volta de Cristo é uma realidade. Tem inúmeros textos que comprovam este retorno de Cristo. Então é consenso entre as diversas religiões cristãs, as diversas denominações, que Cristo voltará. Ponto final. Agora, as divergências ocorrem como isso se dará. Mas um fato é certo, Cristo voltará. Agora, como isso se dará, tem várias perspectivas que iremos analisar nas próximas vídeos aulas. Tá? Então, o credo apostólico foi um primeiro credo, né? No seu ponto mais alto declara: donde do céu virá julgar os vivos e os mortos. Sem o retorno de Cristo, a história estaria incompleta. Com o seu retorno, todas as coisas atingirão o seu destino final, diz aqui Haldeman Williams. Tá? Então o Novo Testamento ensina que o retorno de Cristo, a parousia que significa presença ou vinda, tá? Coincidirá com o fim do mundo, 2 Pedro 3,7, 2 Timóteo 4,1. A segunda vinda de Cristo também é chamada de segundo advento, do termo latino adventus, que significa vinda. O seu retorno final será visível. Mateus 24, 27, Mateus 24, versículos 27 e versículo 30, tá? Lucas 17, 24, Atos 1 ao 11. Então a sua vinda será visível, tá? Claro que nós iremos nas próximas vídeos abordar essa questão de que antes dessa volta visível na perspectiva dispensacionalista, pré-tribulacionistas e pré-milenista, antes disso acontecerá o arrebatamento da igreja, ou seja, a vinda de Cristo em duas etapas e assim por diante. Então Cristo virá. O certo é que Jesus Cristo virá. O retorno final, esse final, será visível com toda a majestade e glória divinas e na presença dos seus santos anjos. Mateus 25, 31, Lucas 9 e 26. Também será repentina e inesperada. Lucas 17, 24 e capítulo 21, versículo 37. 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 4. Nesse retorno, todos os mortos ressuscitarão. João 5, 28 e 29. Os corpos de todos os crentes serão glorificados. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Jesus julgará toda a raça humana. Mateus 25, do 31 ao 32. Apocalipse 20 e 12. Ele executará o veredito. Diz aqui o Kerry Kerr, né? Fiz uma citação dele. Agora, qual a atitude do cristão enquanto esse retorno de Cristo não ocorre, tá?
utilizaria aqui o esquema de Haldeman Williams também. Primeiro ponto, a esperança ansiosa. A primeira atitude do cristão deve ansiar a volta de Cristo. Então, a atitude do cristão é essencialmente de esperança. A esperança do retorno de Cristo. Paulo diz em Tito 2,13: aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz, Pedro escreve sobre essa esperança: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Paulo escreve em Filipenses 3,20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperar, diz aqui Williams, esperar é a visão antecipatória do cristão. Não é mero pensamento desejoso ou incerto, mas apoiado no retorno de Cristo, que é certo. A segunda atitude do cristão é amar a vinda de Cristo. Eis outra bela indicação, diz aqui Williams, do Novo Testamento. Devemos não apenas esperar ansiosos, mas amar a vinda de Cristo. Paulo, no fim de sua vida e de seu ministério, escreveu a Timóteo sobre a coroa da justiça a ser ortogada somente a ele, que diz aqui, mas também a todos os que amam a sua vinda, a vinda de Cristo. Então a coroa será ortogada para aqueles que amam, esperam a sua volta. Amar a vinda de Cristo é a nota profunda sobre a espera ansiosa. Terceiro, enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja, devemos exercitar a esperança. Diz aqui Haldeman Williams, a atitude cristã de espera ansiosa, amando a vinda de Cristo, inclui o exercício da paciência. Tiago, irmão de Jesus, escreve, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago 5,7. Nem sempre, diz aqui Haldeman Williams, é fácil esperar o retorno de Cristo, pois a demora pode parecer infinita. De fato, no ponto em que nos encontramos hoje, já se passaram mais de 2000 anos. Contudo, Pedro nos lembra, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3,8. Além disso, o aparente atraso do Senhor não é uma falha em sua promessa de volta, mas é o tempo que ele concede para que todos cheguem ao arrependimento, principalmente aqueles que ainda não se arrependeram, aqueles que não se tornaram em uma nova criatura. Quarta atitude do cristão enquanto aguarda a volta de Cristo, diz aqui Haldeman Williams, o Novo Testamento dá grande ênfase à importância da autopurificação e da santidade ante esse retorno eminente de Cristo. João disse, João 2:28 e 3, permaneçam nele para que quando ele manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. E este envergonhado não nos encolhamos de vergonha, né? Não nos enfiemos debaixo da mesa envergonhado e assim por diante. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Em Hebreus diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então devemos buscar a santificação, a purificação, a nos abster de toda prostituição, de toda obra da carne descrita em Gálatas. Devemos nos abster e viver uma vida em espírito, uma vida de santificação. Quinto ponto, devemos ficar atento ante a volta eminente de Cristo. Diz Haldeman Williams, um dos maiores destaques do Novo Testamento com respeito ao retorno de Cristo é a importância de ficar atento. O próprio Jesus ressalta com veemência a necessidade de estar atento, alerta, aguardando a sua volta. No Evangelho de Marcos, depois de dizer, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu,
nem o Filho, senão o Pai. E Jesus acrescenta, portanto, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Você pode conferir também Mateus 25:13, Apocalipse 16:15, 1 Tessalonicenses 1, 2, 4 e 6. Sexto ponto. Enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja, devemos proclamar o Evangelho. A tarefa primordial para a igreja cumprir enquanto aguarda o fim é a proclamação do Evangelho entre os povos e até os confins da terra. Esse foi o grande comissionamento. Esse é o grande comissionamento. Fazei discípulos. Tornai conhecido o Evangelho a todo mundo. Essa é a grande comissão, essa é a grande missão do cristão, fazer discípulas e discípulas de Cristo. Como devemos fazer discípulos e discípulas de Cristo? Indo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos levar mais pessoas para participar dessas benéfices do reino, dessas bênçãos do reino. Então esta foi a proposta desta videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.